Profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, até o versículo de número 32. Louvado seja Deus. Espero você procurar. Procure, que você vai encontrar. Está aí entre Gênesis e Apocalipse. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus: há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor há de chamar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tendo lido estes versículos, amados irmãos, queremos nesta noite nos submeter sobre um tema: o viver cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O viver cheio do Espírito Santo. E eu pergunto nesta noite, quantos dos irmãos que aqui estão têm tido uma vida constantemente cheia do Espírito Santo? Louvado seja Deus! Quantos estão vivendo nesses últimos dias com a sua vida cheia do Espírito Santo? Aleluia! Você tem vivido isto? Você tem recebido nesses últimos dias a visita do Espírito Santo em sua vida? Como está o Espírito Santo na tua vida, meu irmão? Você tem se prostrado diante do Senhor e tem pedido a Ele: Senhor, me dá uma vida cheia do Teu Espírito. Nos dias em que estamos vivendo, esses últimos dias nossos aqui na terra, a igreja do Senhor, ela precisa despertar para uma vida cheia do Espírito Santo. Assim como muitos pedem que tenham muitos bens com fartura, que tenham uma vida regalada de bens aqui na terra, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que tudo isto aqui, se você chegar a possuir e ter vida boa aqui terrena, mas se você não for cheio do Espírito Santo, você pode ficar aqui com teus bens e não ouvir o toque da trombeta de Deus. Porque precisamos estar atentos para a voz do Senhor.
os dias são maus, os dias são difíceis, mas precisamos ter uma vida voltada para Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, está dizendo, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. A parte final desse versículo diz, enchei-vos do Espírito Santo. No início ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O vinho traz contenda, mas o Espírito Santo traz alegria para a nossa alma. Louvado seja Deus. Experimente, irmão, ter uma vida cheia do Espírito de Deus, que você vai ver o que acontece contigo e o que acontece com aqueles que te cercam. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vivemos um momento crucial da igreja. Contra ela se somam todas as forças do inferno, no afã de desgarrá-la da terra e assim desfrutar o propósito de Deus através dela. A igreja que até então combatia na ofensiva, hoje ela luta na defensiva. Olha o que é isto. A igreja que lutava na ofensiva, que estava sempre em destaque. Qual era esta igreja que vivia na ofensiva? Se você voltar lá no livro de Atos, você vai ver uma igreja que não tem medo de nada, uma igreja que não tem medo das afrontas dos homens daquele tempo, mas é uma igreja ousada, é uma igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. Ela não vivia na ofensiva, ela não vivia dependendo das coisas humanas, mas dependia do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. A igreja de hoje, ela precisa estar na ofensiva, ela tem que estar alerta para os fatos e os acontecimentos que estão ao nosso redor, para que ela possa ter a graça do Senhor e triunfar na presença de Deus. Eu e você como igreja precisamos ter voz, não voz para falar do nosso irmão, não voz para nos juntar um com os outros e estar degrinindo a imagem de um do outro, mas temos que nos reunir, temos que nos juntar para adorar a Deus, para clamar pelo Senhor e pedir, Senhor, olha para as suas ameaças, enquanto isso nos concede a tua graça. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor, nós olhamos, aparentemente, parece que está tudo bem. Tudo bem. Mas o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não está brincando. Ele está lutando dia e noite para arrebatar aqueles que ele pode arrebatar para si. E se você não tiver uma vida nos pés de Jesus, se você não estiver em oração com o Senhor, se você não estiver ligado com o céu, Ele pode te tirar da presença dEle. Então é tempo, é hora de despertarmos. A igreja precisa ocupar o seu lugar. O lugar da igreja
É como está dizendo a palavra do profeta Joel. Esta promessa de Deus, que ele falou para o profeta, que nos últimos dias ele haveria de derramar do seu espírito sobre toda a carne. Olha o desejo de Deus. Ainda hoje, nos últimos dias, ainda tem crente que nem sabe o que é o Espírito Santo. Ainda tem crente que nem sabe qual é a função do Espírito Santo na igreja. Você precisa receber esta promessa de Deus na sua vida. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito. Joel escreve esta palavra. O que fazemos para reverter esta situação de real perigo sobre o qual se encontra a Igreja de Jesus Cristo na terra? O que nós iremos fazer para reverter esta situação dos momentos que estamos passando aqui na terra? Se Jesus voltasse agora, neste exato momento, o que você teria para apresentar ao Senhor nesta noite? O que você tem feito para que o reino de Deus viesse a ser povoado aqui na terra? Jesus não vai mandar anjo do céu, ele não vai mandar querubim e nem serafins para vir pregar o evangelho, porque esta missão ele deu à sua igreja aqui na terra, de pregar a sua palavra. O que você está fazendo em prol do reino de Deus? Vidas estão clamando, esperando a tua visita, meu irmão, esperando uma palavra, porque você tem uma palavra de Deus para o pecador, para o drogado, para o afeminado, para a lésbica. A palavra está com a igreja do Senhor. Você precisa tomar posse desta palavra. Quando nós não tomamos posse desta palavra, nós olhamos que outros que não têm compromisso com Deus, mas estão ali levando uma palavra, seja distorcida, seja de qualquer jeito, mas tem alguém bebendo. Você sabe porque tem alguém bebendo qualquer coisa? Porque a igreja que o Senhor separou para levar a palavra está sendo omissa. Omissa com a nossa verdade. João 8:32, o que é que diz? Você conhece a verdade. Você conhece a verdade. Você está liberto mesmo em nome de Jesus. Você está liberto mesmo. Agora tu está liberto, está tudo bem. E as pessoas que estão lá fora estão precisando de tu dizer isto para ele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta palavra tem que sair da tua boca. É da tua boca, igreja, que ela vai sair, e só vai sair no dia em que você se dispor para se encher do Espírito Santo. O viver cheio do Espírito no Antigo Testamento, a Bíblia diz que no início,
que no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sobre a face das águas. Ainda não tinha gente suficiente para o Espírito do Senhor estar. E ele pairava sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, chama a Moisés e diz a Moisés: Moisés, eu vou tirar de ti, do teu espírito, e repartir com 70 anciãos do povo que está no meio de Israel. Separa para mim 70 anciões que seja comprometido com a obra. 70 homens que de fato e de verdade quer fazer a obra junto contigo, porque a carga para ti é pesada demais. E a Bíblia diz que Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Aleluia, louvado seja Deus. Em Número, no capítulo 11, no versículo 17, era o Espírito de Deus partilhado a fim de habilitar homens para cooperar na obra do Senhor. Homens que ia tirar do Espírito de Moisés e colocar nos 70 anciões. Homens que só faltava agora a graça de Deus para conduzir o rebanho juntamente com Moisés. É disso que Deus está precisando nos últimos dias. Homens compromissados com a obra dele. Homens que queiram de verdade fazer a obra do Senhor. Ele quer tirar do seu espírito e colocar na tua vida, irmão, na tua vida, irmã. Busque esta promessa. Joel disse que é para todos quanto se chega a ela. Você tem sede de Deus ainda na sua vida? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19, está dizendo: não extingais o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. A igreja precisa, mais do que nunca, da ousadia do Senhor na sua vida. A obra de Deus, ela não é feita por força, ela não é feita por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Ou você se reveste da autoridade de Deus, ou nada vai acontecer na tua vida. Você precisa ser revestido do poder de Deus. Você precisa buscar esta promessa. Ela já está à disposição da igreja. Falta só você se apossar desta promessa. Bendito seja Deus. Primeiro, Deus fez isso, tirou do Espírito que estava em Moisés e colocou nos 70 anciãos. Agora ele pega outro, um juiz, que naqueles dias as coisas estavam difíceis, e é nessas horas que Deus está à procura de alguém que se coloque na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós temos um homem como nome, Otiniel. Quanto a este juiz de Israel, diz as Escrituras, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão os seus adversários, o rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra aqueles seus inimigos. Juízes capítulo 3, versículo de número 10. Aqui temos o Espírito Santo sobre um dos juízes de Israel, com o propósito de habilitá-lo para o exército do juízo divino sobre os inimigos opressores do seu povo. Otiniel se colocou na brecha, se colocou na presença do Senhor. Seu reino poderia estar perdendo. Nós poderemos estar na defensiva no momento, porque talvez estamos afastados do que o Senhor quer nas nossas vidas. Mas na hora que a igreja se coloca na dependência do Senhor, entra na presença de Deus, na mesma hora o Senhor revoga a tua história e te dá autoridade do céu para fazer a obra dele. Israel venceu porque o homem se colocou na presença de Deus. O juiz se colocou e Deus lhe concedeu a vitória. Precisa nos colocarmos na presença de Deus. Isto é homens do Velho Testamento. Nós temos também Gideão, capítulo 6 de Juízes. É a história de Gideão que nós podemos tomar como base para a igreja desses dias. Talvez você disse, é fraco, sou menor, não tenho força. Olhe para Gideão, o que o Senhor faz. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a bozina. Você sabe como é que toca a bozina? Quando é revestido. Eu estou aqui revestido, estou com a camisa, estou com o paletó. Se eu tirar o paletó, eu fico só vestido. Mas se eu colocar o paletó, eu estou revestido. Gideão estava deste jeito, sem força, mas o Espírito do Senhor lhe revestiu. Louvado seja Deus! E disse, toca agora a buzina, louvado seja Deus, quebra os cântaros, louvado seja o nome do Senhor. E a vitória, ela foi concretizada. Oh, Lamaia! Oh, Glorima! Ei, Manayara! Oh, Santo de Israel! Dá autoridade à tua igreja. Devolve o poder para a tua igreja. Oh, Lamaia! Aleluia! Deus conta com a igreja ainda, irmãos, para fazer um grande reboliço aqui na terra, aleluia. Deus quer impactar estes bairros com a sua palavra, mas precisamos estar revestidos da autoridade do Senhor. Aleluia. Sem revestimento não tem poder.
Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. O quarto e último homem do Velho Testamento. Olha que Deus só pega quando a pessoa diz que não pode mais, não tem mais força, e Deus trata. Sansão, uma história bem conhecida entre nós. O que nós temos sobre Sansão? Acerca de Sansão, diz a Bíblia, que o Espírito do Senhor o começou a impelir, aleluia. Juízes 13, 25. O Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente. Juízes 14, 6 a 19. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15, 14. Foi este instrumentar constantemente do Espírito de Deus sobre Sansão, que fez dele um guerreiro de grandes efeitos de Israel. Enquanto os exércitos lutavam com milhares e milhares de homens, olha o que é um homem na mão de Deus. Não tem exército, não tem faraó, não tem rei este ou rei aquele. Pode juntar todos os reinos contra o povo de Deus. Quando eles estão na dependência de Deus, vão cair todos por terra. Gideão se apossou, se apoderou, se encheu do Espírito do Senhor. Com uma queixada de um jumento, foi mais de 1000 homens derrotados. Pode ser o homem que tiver a força que tiver, o máximo que ele pode derribar é 10, mas com o Espírito de Deus, aleluia, as coisas é diferente. Só acredita mesmo quem é crente, só acredita mesmo quem está vivendo na dimensão do Espírito do Senhor. Se você tem o Espírito de Deus, você está entendendo esta mensagem nesta noite. Se você está ligado com o céu, você está entendendo o que Deus quer falar para ti nesta noite, através da sua palavra. Se você tem intimidade com Deus, o Espírito que fala comigo nesta noite, está falando contigo aí, igreja, está falando com os pastores aqui, com o dirigente, com os auxiliares, com os tocadores, com toda a sua igreja, porque o Espírito dele é um só. Te apodera do Espírito de Deus, te apodera da presença de Deus. Procure mais ter uma intimidade com este Deus. Ele quer te revelar coisas gloriosas para a tua vida. Carnalmente tu não recebe, mas entra na presença de Deus. Louvado seja Deus. O viver cheio do Espírito no Novo Testamento. No Novo Testamento começa agora o Espírito de Deus. Não somente esporadicamente, não somente em alguns homens. Por isso que a promessa diz que ele haveria de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. No Velho Testamento,
era esporadicamente. Nem todos recebiam esta unção, este poder, mas os que recebiam se apoderavam com autoridade. No Novo Testamento, o enchimento do Espírito Santo como saturação ou plenitude do poder é uma ideia própria e prevalecente no Novo Testamento, mesmo antes da promessa de Jesus aos seus discípulos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude, o poder, a glória, a unção do Espírito Santo sobre as vossas vidas. O Novo Testamento registra os nomes de 5 outros personagens que foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui em primeiro lugar a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Jesus. Foi a primeira mulher a receber a visita do Espírito Santo. Aleluia! A primeira mulher a ser cheia da virtude do Senhor. Ao anunciar a Maria o milagre da concepção, Jesus, o Verbo, o anjo do Senhor, fez saber que ela conceberia decorrente da unção direta do Espírito Santo no seu ventre. Textualmente, disse o mensageiro enviado do céu a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Louvado seja o nome do Senhor. Com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. A promessa através do Espírito Santo, a promessa de Deus estava chegando naqueles dias para o judeu daquele tempo. A promessa que Isaías já tinha falado no seu livro. Isaías profetizou, Zacarias profetizou, mas agora ela estava se realizando, se materializando naqueles dias. Louvado seja Deus. A nascida, a vinda do nosso Salvador. Ele veio anunciado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a primeira mulher que recebeu a visita do Espírito Santo. José recebeu a visita do anjo, dizendo para ela: não incomode, não importune, porque o que está nela é do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segunda pessoa, depois de Maria receber esta promessa, Maria sai da sua casa e vai visitar a sua prima Isabel. A sua prima estava com 6 meses de gestação. A Bíblia diz que quando Maria chega perto de Isabel e lhe dá a saudação, aleluia, dentro do seu ventre a criança salta de alegria. A Bíblia nos diz que João Batista, ele foi cheio desde o ventre da sua mãe.
porque era uma promessa de Deus, era uma promessa de Deus. João Batista era aquele que estava vindo para abrir o caminho para o Senhor Jesus. E ele recebeu também esse Espírito de Deus. João Batista foi cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. O crente nos últimos dias, se ele quer algo com Deus, se ele quer o céu de glória, você, meu irmão, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos já encerrar em nome de Jesus. Quero falar do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é o melhor exemplo que o Espírito Santo faz através de um homem inteiramente entregue a Deus. É entrega, irmão, total. É entrega total. Não é somente uma parte. Jesus te quer por inteiro. Não adianta você dizer, não, é só isto aqui, é só isto ali, é só aquilo ali. Jesus não te quer usar desse jeito. Ele quer te usar por inteiro. Você precisa abrir o seu coração para Ele trabalhar na tua vida. Tem crente, eu já ouvi crente dizer, se Deus quiser fazer algo na minha vida, Ele vai fazer do jeito que eu estou. Vai não, irmão. Se tu não quer, tem muitos aí querendo. Se muitos se humilhar, se muitos buscarem, eles vão receber. E tu vai ficar sem a presença dEle e sem realizar a obra dEle, porque material Ele tem para fazer a sua obra. Então entra, te entrega totalmente a Deus. Assim como tu te entrega ao teu trabalho de corpo e alma, não abre mão. Faz com Jesus do mesmo jeito. Porque Jesus não se entregou só uma parte. Jesus, quando morreu por nós, Ele morreu por completo. Ele, quando desceu da sua glória e veio a esta terra, Ele veio totalmente homem como eu, homem como você, para nos dar exemplo, para nós seguirmos o que Ele fez aqui na terra. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Você sabe o que é isto? Deixou todo o seu poder para justamente, como homem, dizer para mim e para você que como Ele conseguiu, você também consegue. Eu consigo, você consegue, porque Deus está conosco. Então se entregue totalmente diante do Senhor nosso Deus. Atos capítulo 4, versículo 8. Em Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, temos o que tantos são ainda hoje. Porque são atrevidos. São muitos atrevidos, muitos medrosos. Já em Pedro, cheio do Espírito Santo, temos o modelo do crente a quem Deus busca para fazê-lo participante das lutas e triunfos da sua igreja peregrina aqui na terra. Enquanto Pedro
era medroso. Enquanto Pedro queria fazer do seu jeito, não dava certo. Mas no dia que ele se encheu do Espírito Santo, lá no cenáculo, ouviu a voz do Senhor, foi para o cenáculo buscar a promessa que Jesus tinha dito para eles. Atos capítulo 2 está lá registrado que no dia de Pentecoste veio do céu um som como veemente e impetuoso e encheu toda a casa aonde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A melhor coisa, igreja, é obedecer à voz do Senhor. Ouça a voz do seu Senhor, ouça a voz de Deus. Ele está bramando, Ele está à procura de alguém que queira ser cheio do Espírito Santo. Esses últimos dias em que estamos vivendo aqui, Jesus conta com a sua igreja para isto. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus possa ter nesta noite falado ao meu e ao seu coração através da sua palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.